Meus amados, Deus ele tem várias formas de falar conosco. Ele fala através da palavra, ele fala por profecia, por revelação, por sonho, pela natureza, usando as pessoas. Então são várias formas que ele fala conosco. Tá bom? Eu vou separar aqui alguns versículos para a gente meditar esta noite. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21 até o 23. São esses 3 versículos, nós vamos meditar em cima deles. E diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aleluia. E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero que você dobre sua atenção nesse momento, viu? Quero que você preste bastante atenção. Não perca a sua atenção por nada e por ninguém. Queridos, não ouça esse pessoal que eles estão nas redes sociais pregando um falso evangelho para ganhar muitas pessoas, mas para eles ganharem muito dinheiro em cima das pessoas. Observe a Bíblia, olhe para a Bíblia, que o caminho que nós estamos trilhando está na Bíblia. Como nós devemos fazer para entrar no céu? Está tudo na Bíblia. E não é esse caminho de facilidade que eles pregam aí, que colocam as coisas muito fácil. Olha, muitas pessoas, elas vão se decepcionar nesse dia aqui. Você sabe que dia será esse aqui? No dia do juízo final, onde toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último momento, o último ser humano no futuro, todos comparecerão, aleluia, ao juízo final. Aquilo que está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, é onde muitas pessoas se decepcionarão. Muitas. Por quê? Porque tem um monte de gente aí dizendo que ele serve a Jesus, que ele serve a Deus, que ele obedece a palavra, mas só que quando a gente olha para a vida da pessoa, a pessoa nega completamente com as suas ações. Uma coisa é o ser humano falar que serve a Deus, outra coisa é a pessoa ver na vida dele ou dela os frutos, a obediência na palavra, e aí vai deduzir que a pessoa serve a Deus ou não. É por isso que Jesus que disse isso aqui, irmão: aquele que tem a chave do céu, aquele que tem a chave do reino de Deus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu
está aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Olha, a primeira lição que nós aprendemos aqui, baseado nesses 3 versículos, que uma declaração de fé no Senhor não garante o acesso ao reino dos céus. Não garante. Não garante. Não é simplesmente a pessoa dizer: olha, eu sou crente, olha, eu sou evangélico, olha, eu temo a Deus. Não, a pessoa vai ter que provar com as suas ações, atitudes e reações. Alguém vai ter que olhar para a pessoa e ver verdadeiramente que o caráter dele ou dela foi transformado. É isso que vai nos levar ao céu. O caráter transformado, nós obedeceremos a palavra de Deus. A boa relação com Deus não é questão de palavras, porque palavras qualquer pessoa pode dizer. Agora, viver conforme a vontade de Deus, nem todos vivem. Nem todos vivem. Então, a boa relação de Deus com Deus, entre eu e você e Deus, nós não podemos basear só em palavras, porque as palavras, elas muitas vezes em muitos corações são mentirosas, e aí a pessoa vai ter que provar. Aquilo que nós falamos com a boca tem que ser provado com as nossas atitudes, ações e reações. Você tem que falar e você tem que cumprir aquilo que você está falando. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou um homem de oração sem eu ser. Eu não posso fazer isso, porque eu estarei mentindo. Então, o que é dito com a boca tem que ser evidenciado, tem que ser mostrado pelas atitudes, ações e reações. Tem que haver uma harmonia, uma ligação naquilo que eu falo para aquilo que eu faço. Tem que haver, tem que casar, tem que encaixar. Porque muitas pessoas estão falando muita coisa, mas não estão vivendo aquilo que elas estão falando. A gente olha e a gente vê que não é nada daquilo que a pessoa está falando. Olha, de nada vale alguém professar, alguém falar, dizer que é discípulo de Jesus, sendo que de fato as suas obras reprovam totalmente que ele não é discípulo de Jesus. As pessoas vão conhecer em nós, irmãos, principalmente aquelas que nos conhecem, e aí começa de dentro da nossa casa, de dentro da nossa parentela, os nossos parentes, eles vão ver, eles vão ter que ver em nós a transformação. Eles vão ter que ver em nós a maior pregação nossa, que é o nosso testemunho. Como é que eu ganhei a minha família para Cristo? A maior parte deles serve o Senhor. Não foi falando, irmão. Foi testemunho. Eles olhando para mim, que é a maior pregação, eu demonstrando o exemplo na palavra, obediência à palavra, e eles viram em mim a transformação. É isso que tem que acontecer na minha vida, na tua vida, dentro da minha casa, dentro da tua casa. Olha o que Tiago diz. Tiago falou que a fé sem obras, ela é morta. O que ele quis dizer com isso? Que as minhas obras têm que demonstrar a minha fé. Tem que demonstrar. Não adianta só eu dizer: olha, eu tenho fé, eu temo a Deus,
eu sei que Deus existe, mas aí as minhas obras é o contrário daquilo que eu estou falando. É por isso que muita gente, esse pessoal que diz aí, desde quando eu nasci, eu tenho Deus no meu coração. Eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. É onde muita gente vai se decepcionar, porque vai ouvir da boca do Senhor Jesus essas palavras que foram ditas: eu não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E vai ser lançado no lago de fogo aquele que verdadeiramente não servia a Jesus. Em segundo lugar aqui, Jesus disse que seus discípulos são conhecidos pelas suas atitudes. Olha o que ele falou: se permanecerem na sua palavra. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Permanecer na palavra, irmão, significa o quê? Obedecê-la, praticá-la. Permanecer na palavra não é simplesmente ouvir e não colocar em prática aquilo que ouviu. Não, é você ouvir, descer para o coração, e aí você vai começar a praticar aquilo que você ouviu, aquilo que te ensinaram, aquilo que pregaram para você. Por isso você tem que amar a palavra. Ame a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, e a tua comunhão, ela será cotidiana, todo dia com Deus. A tua comunhão, ela será sadia. A tua comunhão com o Senhor, você vai orar, Ele vai ouvir tua oração e Ele vai trazer a resposta da tua oração. A segunda atitude é que nós devemos amar uns aos outros. Primeiro, Jesus disse assim: olha, vocês têm que amar a minha palavra. Segundo, vocês têm que amar uns aos outros. Queridos, nós não podemos emprestar a nossa boca para difamar o nosso semelhante, o nosso próximo. Não empreste a nossa boca para o inimigo. O inimigo quer isso de mim e de você. Não, nós temos que amar o nosso próximo. Nisto todos conhecerão que sois meu discípulo, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Então nós temos que amar o nosso irmão, o nosso próximo. Alguém que tem Cristo como Senhor de sua vida, sem dúvida alguma, alguém ama o seu semelhante, ele ama o seu próximo. Não adianta, irmão, a gente dizer que ama a Deus que a gente não vê, sendo que a gente não tem condição de amar nem o nosso próximo que nós estamos vendo. O apóstolo João, ele fala isso na sua epístola. Na sua primeira epístola ele diz isso. Olha aí, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. E quem é mentiroso é filho do diabo, porque João capítulo 8 e 44, Jesus disse que o diabo peca desde o princípio do mundo. Nele não há verdade. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então, se você mentir, você vai ser irmão da mentira e filho do diabo. É desse jeito, irmão, a Bíblia. A Bíblia. Eu fui pregar ali com um rapaz que está desviado, aí ele veio querendo se alterar. Eu falei: não, varão, eu estou aqui para pregar a verdade. Não se preocupe que eu não vou botar um cabresto no teu pescoço, vou te chamar para amar. Não, ele quis alterar porque eu comecei a falar a verdade. Varão, tu tem que primeiro organizar a tua vida espiritual. Tu está em pecado, totalmente fecha os céus para ti. Tu tem que primeiro se converter. Essa é a primeira necessidade da tua vida. Aí eu fui falando para ele. Então, se a gente odeia o nosso semelhante, o nosso irmão, e dizemos que amamos a Deus, sendo que a gente não consegue nem amar aquele que a gente vê, nós somos mentirosos.
Somos mentirosos. 1 de João 4, capítulo 4, versículo 20 e 21. Ele fala isso. Outra, como é que a gente prova que nós somos discípulos de Jesus? Nós temos que dar muito frutos. Aleluia. Que frutos são esses? Irmãos, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que amar, nós temos que ajudar as pessoas, falando, amando aqueles que estão necessitados. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. João capítulo 15, versículo 8. Você tem que produzir frutos para o reino. Aleluia. Você tem que fazer a obra de Deus. Você tem que evangelizar as pessoas, orar pelas pessoas, pregar o evangelho para as pessoas, dizer para eles que ainda há esperança, que ainda tem um Senhor, que ainda tem um Salvador que vai libertar aquela pessoa de toda a amarra de Satanás. Produzir frutos, muitos frutos, é produzir obras, irmãos, para Deus. É contribuir no aumento, no crescimento, no desenvolvimento do reino de Deus. É isso. Nunca aceite alguém chegar para você e dizer que você é inútil. Não, você não serve para nada na casa de Deus. Não, mas não existe isso. Como eu disse anteriormente, cada um de nós aqui, nós temos um propósito na terra. É por isso que nós estamos vivos ainda. Ó, todos nós que estamos aqui, nós passamos 2 anos pela pandemia e nós não morremos. Por quê? Porque Deus conservou a nossa vida com propósito, irmão. Ele vai me usar, Ele vai te usar dentro do teu serviço, dentro da faculdade, dentro da tua escola, no meio da tua vizinhança, no meio da tua parentela, seja onde for, dentro da igreja ou fora da igreja, mas Ele vai te usar. Ele vai te usar. Mesmo que você não foi chamado para ser um pregador, um ensinador, irmão, mas tem outra área que você vai ser usado na mão de Deus. Você vai orar pelas pessoas lá na casa da pessoa, você vai visitar as pessoas. O que é isso? Você está dando muito fruto. Olha, o texto diz que não é pouco fruto, são muitos frutos. E frutos esses dignos de arrependimento. Vai provar que verdadeiramente eu e você, nós fomos, já passamos pelo Calvário no arrependimento. Nós somos verdadeiros e aí nós vamos pregar a palavra como ela é. Surge uma pergunta: Cristo tem sido de fato o Senhor da nossa vida? Porque, irmão, não adianta a gente dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, aí sendo que você, nós não obedecemos Ele. Aí o que adiantou? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Estou de fato obedecendo a palavra? Irmãos, antes de você obedecer qualquer ser humano, obedeça a palavra. Porque o nosso primeiro contato dentro de uma comunhão espiritual não é com os homens. Você sabia disso? É com Deus. Tem muita gente que diz assim, eles pensam assim, ó: ih, rapaz, eu não vou fazer isso não, porque se o pastor me ver, ele está preocupado, é o homem ver. Não, irmão, não é o homem que vê, não. O nosso compromisso maior, máximo, mais profundo, primeiramente é com Deus, irmão. Primeiramente é com Ele, o desenvolvimento da nossa fé é com Ele. Então, será que nós estamos obedecendo a sua palavra? Terceira pergunta: eu tenho amado o meu semelhante, o meu próximo? Quarta pergunta: tenho eu colaborado para o crescimento do reino de Deus aqui na terra?
Será se eu estou fazendo alguma coisa para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus se expanda, se desenvolva, para que a palavra de Deus chegue em muita gente? No grupo da minha família, levantou-se uma discussão aí acerca da reação das vacinas que houve aí, né? A Pfizer, a AstraZeneca e a outra lá. Aí alguém começou cada um deu a sua opinião. Olha, está dando reação, alguns estão morrendo. E aí eu coloquei a minha opinião. Eu não estou nem preocupado, nem um pouco preocupado com as reações da vacina que eu tomei. Não estou nem preocupado com isso. Sabe o que eu estou preocupado? Em pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas se converterem e eu cuidar delas, e que quando Jesus voltar, o meu nome esteja escrito no livro da vida e eu for arrebatado para a glória de Deus. As pessoas estão se preocupando com as coisas aqui na terra. Não, querido. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo disse isso: o viver para mim é Cristo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou pensar nas coisas de Cristo. Agora, quando eu morrer, aí é lucro. Pronto. Eu tenho que me preocupar em fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, irmãos. Tem pessoas que estão trabalhando só para essa vida, só para essa vida aqui. Irmãos, fique tranquilo que quando você sair daqui, você não vai levar nada. E eu te digo uma coisa: se você está plantando só para a tua riqueza, só para a tua prosperidade, só para você melhorar de vida, no dia que tu chegar no tribunal de Cristo, se tu chegar, Jesus vai te cobrar as obras para dar o galardão. E se você não apresentar nenhuma obra, você não ganhará nenhum galardão. Então nós temos que atentar para isso. Olha a outra pergunta, Lucas 6:46. Olha o que Jesus disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Não adianta, irmão. Não adianta a pessoa dizer: eu tenho a Deus, eu sou o Senhor, é Deus da minha vida, o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, Ele que manda na minha vida. E na hora da obediência à palavra, a pessoa não obedece. Vai ser tudo decepcionado. O primeiro filtro que vai acontecer, o primeiro teste vai ser no arrebatamento. O primeiro teste, se a pessoa estiver viva. O outro teste é quando a pessoa morrer. Aí a pessoa vai ver se vai para o paraíso ou não. Esses são os primeiros testes. Os primeiros testes vai ser. Os que nunca se converterem, aí sim vão para o juízo final, para obedecer, para ouvir isso aqui, para ouvir isso aqui. Irmãos, olha a qualidade das pessoas aqui que vão estar lá. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor. Primeiro sinal, profetizamos no teu nome. Segundo sinal, expulsamos demônios no teu nome. Terceiro sinal, nós fizemos maravilhas no teu nome. Olha, é o pessoal de dentro do reino, não é o pessoal ímpio, porque o pessoal ímpio não conhece esses sinais, não realiza esses sinais. São as pessoas que estão dentro do reino, mas estão em pecado. Cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã, como é que você está levando a sua vida? Você tem que profetizar, ser usado no dom de profecia, sim. Você vai ter que orar pelos enfermos, sim. Deus pode te usar no dom de maravilha, sim. Mas a tua vida tem que ter um caráter transformado. Porque esse pessoal não adianta realizar milagre, sendo que o caráter não vai ser transformado, irmão. Fruto aqui fala de caráter. Pelos seus frutos vos conhecerei a árvore. A árvore aqui é uma
nós somos homem de Deus, e vai ver você que é mulher de Deus. As pessoas têm que ver, não é você dizer, eu sou profeta, eu sou pregador, Deus me usa, eu sou instrumento na mão de Deus. Não, isso aí é muito fácil, qualquer um pode dizer. É as pessoas que têm que falar de você. Rapaz, a irmã Maria, Deus usa ela na revelação. A Evani, Deus usa ela na cura divina. A Zedilene, Deus usa ela na libertação. São as pessoas que têm que falar, pô. Não é você dizer não. Vamos lá. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Ninguém entra no céu por fazer boas obras. Você sabia disso? Tem um monte de gente iludida. Tem um monte de empresário iludido. Porque ele tem um poder aquisitivo. Aí ele pega um dos carros dele. Tem um empresário aqui dentro que faz isso. Ele pega um dos carros dele, como ele mexe com vários produtos, ele é representante, e ele é muito rico, aqui dentro, Imperatriz. Aí ele enche o carro dele, baú, um dos carros, né, porque tem uma multidão, e aí distribui para o local onde ele congrega. Só que isso aí não é o suficiente. Não é o suficiente. Se no dia que ele morrer, se o caráter dele não for transformado, e se no dia que Jesus vier e ele não tiver preparado, Jesus não vai levá-lo acerca do tanto de alimento que ele distribuiu para os pobres. Não vai levar por isso não. Eu faço boas obras. Se lembra o que Jesus disse no versículo 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome. Senhor, nós realizamos maravilha no teu nome. Para que obra melhor do que essa aqui? Me diz. Não está falando nada de alimento, está falando de suprimento das necessidades que as pessoas têm. Para que obra melhor do que essa aqui? Profetizar no nome do Senhor, expulsar os demônios, libertar as pessoas e realizar maravilhas. Mas só que Jesus vai dizer: então me direis abertamente: nunca vos conheci. Olha, nunca pertenceu ao reino. Nunca. Abatai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo isso em pecado, irmão. Se fizer essas obras aqui com o caráter transformado, quando Jesus vier, aí sim a pessoa sobe. Agora, se fizer com um caráter que nunca foi transformado, só está perdendo tempo. Só está perdendo tempo. Então nós temos que fazer as boas obras, sim. Nunca as más obras, mas as boas obras, sim. E nós temos que ter um cuidado com a nossa vida espiritual. O caráter transformado. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que interceder pelas pessoas, sim. Mas só que o nosso pensamento tem que estar conectado com Deus. Se Jesus voltar agora, eu subo. Ou se eu morrer agora, eu subo. Então é isso que você tem que imaginar. É isso que eu tenho que imaginar. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus, mas aí eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer com transformação. Eu vou fazer de forma em que eu estou agradando a Deus. Tem muita gente que eles fazem as coisas boas tentando merecer o céu por conta daquilo que realizam. Irmão, só para você ter uma ideia, lá em Isaías capítulo 64 e o versículo de número 6, ele diz que a nossa justiça, olha para você ter uma ideia, é considerado como trapos de imundícia. A nossa justiça é você fazendo tudo certo, ainda é considerado diante de Deus isso. Então você não vai ali, eu vou fazer as coisas boas para tentar entrar no céu. Nunca vai entrar desse jeito. Primeiro
a nossa vida tem que ser lavada e enxaguada, purificada com o sangue do Senhor Jesus. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. No livro da vida. E aí nós vamos realizar as obras de Deus. Os discípulos, eles ficaram muito alegres no capítulo 10 de Lucas, porque Jesus dividiu 70 deles em 2 grupos de 35, aí eles foram realizar a obra de Deus, e aí expulsaram o demônio, oraram para Jesus curar, aí foi curado. Aí quando eles se encontraram com Jesus, eles disseram: mestre, até os demônios se submetem ao teu nome. Eles voltaram todo alegre. Aí Jesus disse assim: não vos alegrei por isso, alegrei antes que o vosso nome está escrito no livro da vida. Olha aí, realizaram boas obras, sim. Aí Jesus disse: não se alegre por isso não, se alegre que o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Porque não adianta, irmão, a gente ser: olha, eu vou fazer 26 anos, mês que vem, dia 12 de julho, mês que vem eu vou fazer 26 anos que eu sirvo o Senhor Jesus. Nunca me desviei, nunca, nem eu e nem a minha esposa, nós somos da mesma data, nunca nós desviamos, nunca nós desviamos. Aí o que vai adiantar? Aí eu prego aqui, prego em outros estados, prego dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, visito, oro para Jesus curar, oro de madrugada, oro aqui, oro em casa, vou em muitos lugares, jejum e tudo. E quando Jesus vier e a minha vida não estiver condizente à palavra, e eu ficar, o que vai adiantar, irmãos? Não vai adiantar nada. Esse tanto de anos, mas Senhor, eu tinha 26 anos que te servia. Não, tu pensava que me servia, mas você estava em iniquidade, em pecado. Não adianta nada. Então eu tenho que olhar para a minha vida como ela está diante de Deus e diante da sociedade. Aí eu vou pregar o Evangelho, para que quando um demônio se manifestar, ele não venha me envergonhar. Pelo contrário, quando ele se manifestar, ele vai ser expulso pelo poder do nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. As pessoas do versículo 22, elas fizeram muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Elas profetizaram, elas expulsaram demônios e elas realizaram milagres, maravilhas. Milagre e maravilha é a mesma coisa, são sinônimos. Com certeza muita gente foi beneficiada com isso aqui. Muita gente recebeu a profecia, muita gente ela foi curada, o demônio saiu, muita gente viu as maravilhas, muita gente foram libertas, mas eles foram reprovados. Ô irmão, não seja reprovado não. Não seja reprovado não. Teve um dia, quando eu estudava a 4ª série, o Josemi estudou comigo no Dosval. Nós conhecemos há muitos anos, nós éramos novos. E aí na 4ª série, irmão, eu comecei a brincar. Eu fui iludido, né? A gente não tinha a mentalidade que tem hoje, aí nós fomos iludidos eu fui iludido por outras coleguinhas, e aí não quiseram nada com estudo e começaram a brincar. E aí eu comecei a tirar notas vermelhas, isso na 4ª série. Quando chegou no 4º bimestre, no último bimestre, fizemos a prova, e para receber o resultado final, se eu passei ou não para a 5ª série. Na hora que a professora disse: Márcio André Nava Ribeiro está reprovado, meu irmão, eu fui lá no outro mundo e voltei. Bateu uma tristeza, irmão. E os amigos que você viu aprovado vão mudar de série, vão mudar de sala de aula, e eu fiquei, irmão, eu fiquei triste. Só que eu reagi, eu tive uma atitude, eu disse para mim mesmo: a partir de hoje, eu nunca mais repetirei nenhum ano mais.
e fiz até o ensino médio e não consegui mais repetir nenhum dos mais anos. Por quê? Porque eu deixei a brincadeira de lado e foquei nos estudos. Então a nossa vida, ela tem que ser do mesmo jeito, irmão. Do mesmo jeito. Nós somos avaliados pelo Senhor, irmão. Pelo Senhor. Coloque isso na sua cabeça. Você é avaliado pelas pessoas, sim, mas em primeiro lugar, Deus está olhando para ti. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala, lá no capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, que nós somos rodeados, observados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Está no plural. Por quê? Porque as testemunhas estão no mundo espiritual, os anjos de Deus, os demônios, Deus, Satanás, e também as testemunhas estão aqui na terra. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão observando a nossa vida. Estão observando a nossa vida. Cuidado, irmão, para você não ser reprovado. Quando Paulo escreveu a carta aos romanos, aos irmãos que estavam em Roma, o último capítulo de Romanos é o capítulo 16. O versículo 10, Paulo cita um dos seus companheiros, que chama-se Apeles. Ele diz assim, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Quantas pessoas serão reprovadas diante de Jesus? Tome cuidado. Uma coisa é você ser reprovado pelo homem aqui na terra. Reprovado pelo homem aqui na terra ainda tem jeito. Agora, reprovado naquele grande dia por Jesus, aí não tem mais jeito não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, no reino do meu Pai que está no céu. E é Ele que tem a chave do reino, irmão. Não está na mão de Pedro não, viu? Como a igreja romana ensina, dizendo que a chave está na mão de Pedro. Ele não sabe nem interpretar a Bíblia. A chave não está na mão de Pedro. A chave está na mão de Jesus. É Ele que é dono do céu. É Ele que é dono do céu. Ele diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 1, lá no versículo 18, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se ele tem da morte e do inferno, é lógico que ele tem também do céu. É Ele que tem a chave, a autoridade, o poder. Eu tenho. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7 e 8. Eu tenho as chaves de Davi. Eu abro, ninguém fecha. E eu fecho, ninguém abre. Eu tenho autoridade. É isso que Jesus quer dizer. Então nós vamos servir Jesus, irmão, com toda sinceridade, com toda verdade. Tem muita gente servindo a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos e nem precisamos servir de qualquer jeito. Nós vamos servir Ele com toda sinceridade, porque Ele quer nos usar de uma forma especial. O pastor Caio foi pregar ali na igreja do pastor Franco. E aí manifestou-se um demônio na jovem. E ele disse assim: demônio, agora você vai olhar para o altar e diga se tem alguém em pecado ali em cima. Começou no altar. Olha, irmão, por isso que, irmãos, não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Não faça, porque um dia você vai ser envergonhado. Eu digo isso fora experiência. Eu já vi muita gente ser envergonhada. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Aí o demônio olhou e as pessoas que estavam dirigindo o trabalho estavam em jejum, em oração. E graças a Deus não teve nenhum em cima do altar. Todos estavam preparados. Aí eu glorifiquei a Deus. Glorifiquei a Deus. Agora, se tivesse despreparado,
Bem? Iam ser envergonhados. Iam ser envergonhados. Esse grupo de pessoas aqui, eles pensavam que estavam preparados, mas eles foram reprovados. Verdade, Jesus. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente fazer a obra de Deus em pecado. Não adianta. Eu e você, nós temos que ter cuidado para não ouvir essa declaração aqui. Essa declaração aqui, ela vai ser dita pela boca de Jesus. Ela vai ser dita. Pode colocar aqui dentro do teu coração. Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. E como o juízo final vai ser suspenso, a Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, vai ser num local suspenso. De lá vai só abrir embaixo onde a pessoa está, e a pessoa já vai descer para o lago de fogo e acabou a conversa. Irmãos, coloque isso na sua cabeça. Coloque isso aqui, ó. Se você subir no arrebatamento ou morrer com Cristo, você vai ficar atrás de Jesus. Jesus aqui, na vanguarda, na frente, no juízo final, no trono dele de glória, no cetro de justiça, e a igreja vai ficar atrás. Os ímpios, Satanás, demônio, a morte e todos aqueles desviados, os ímpios vão ficar na frente dele. Na frente. E Jesus vai chamar de um por um. Os falsos profetas, que tem muito hoje, os falsos ensinadores, porque o contexto fala disso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelha, mas interiormente são loucos devoradores. São esse pessoal aí que tem umas igrejas grandes no Brasil e no mundo, mas salvação não tem nada de salvação, só é mentira que eles pregam, é só para ganhar dinheiro no povo, é só para ludibriar o povo, e o pessoal não estuda isso aqui. É um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco, disse Jesus. Eu ensino, irmão, a palavra que é justamente para eu e você nós sermos livres. É por isso que eu prego aqui dentro da palavra. Eu não saio da palavra, porque não adianta eu pregar minha argumentação. A minha argumentação, ela não transforma o teu coração, mas a palavra de Jesus, ela transforma o nosso coração, sim. Então o homem, ele não é salvo por fazer boas obras. Você pode ver lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, Paulo fala isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Irmãos, a salvação não vem dos homens. Não vem dos homens. Nós ficamos para pregar o evangelho, mas nós não salvamos ninguém. Ninguém. Nós esclarecemos o evangelho, nós levamos o conhecimento do evangelho para que a pessoa seja esclarecida, mas salvação mesmo vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque as pessoas ricas, elas se gloriam. Não, eu tenho um caminhão baú fechado, cheio de cestas básicas para o pessoal pobre. Ele vai se gloriar. Por isso que a salvação não vem do homem, a salvação é dom de Deus, diz a Bíblia. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ao qual Deus preparou para que nós andássemos nela. Outra, Tito diz, lá no capítulo 3, no versículo 5, 6, 7, 8, ele diz, olha, não pelas obras de justiça que
nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e renovação do Espírito Santo, para que abundantemente Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado eternamente. Então, mas é pela graça dele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou. Quem foi que nos salvou? Jesus. E chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, foi-nos dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos do século. Foi Ele que nos chamou. Ele que manifestou a sua salvação para nós. E aí você vai ter que dar valor a isso, irmão. Eu tenho que dar valor. Foi Ele que me chamou e foi Ele que te chamou. Você que está aqui nesta noite, foi Ele que te escolheu. Ele que te escolheu. Ele que te chamou no meio da tua família. Talvez tu nem compreende isso, mas não precisa compreender, não. É graça dele, é bondade dele, é benefício dele. Glorifica a Deus porque tu serves a Ele. Glorifica a Deus. Dê valor, não troque a tua salvação por nada, não. Não troque a tua comunhão com o mundo, não. Seja amigo de Deus e deteste as práticas desse mundo. Seja um instrumento na mão de Deus, não um instrumento do pecado, não um instrumento de Satanás. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Um dia um rapaz veio me oferecer uma latinha de Skol. Eu foi sorrindo do demônio que estava usando ele. Não foi nem dele, porque ele estava sendo usado como marionete. Foi sorrindo do demônio que estava usando ele. Eu disse assim: rapaz, tu acha que eu vou trocar 25 anos? 25 anos, boda de prata. Estou indo para 26. O que eu já vi Deus fazer, o que eu ouço a voz de Deus aqui, eu falo com Ele, Ele fala comigo. Tu acha que eu vou trocar o meu Jesus, a alegria, a unção, a autoridade, o poder que eu sinto dentro de mim, quando Ele manifesta a glória dEle? Eu pego fogo toda a planta dos pés ao fio de cabelo. Tu acha que eu vou trocar por isso aí? E eu preguei o evangelho para ele. Sabe por que eu não bebo? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, fala de 10 classes de pessoas que não vão entrar no céu, e uma delas são os bebedores, e tu está incluso no meio dela. Aí ele ficou calado assim, ele não conhece a Bíblia. Eu comecei a Bíblia. Nós não podemos trocar aquilo que nós recebemos, não, irmão. Olha, eu recebi um privilégio. É lógico que vocês, cada um Deus chama de um jeito. Talvez alguém pregou para você. Nunca ninguém pregou para mim. Nunca ninguém me evangelizou. Talvez você for chamar de outro jeito, porque cada um Deus trabalha de um jeito. Eu estava numa festa no dia de verão como esse que nós estamos. Estava muito quente, era um domingo às 16 horas, na rua estreita, lá no Bacuri. Me deu uma tristeza. Eu sentei debaixo da árvore, saí de dentro da festa que eu estava com os meninos e as meninas. Vim, sentei só e comecei a refletir. Porque os psicólogos dizem que todo ser humano tem 5 minutos de reflexão. E aí eu comecei a refletir, deu uma tristeza no meu coração. E eu baixei a cabeça, me desmontei, e a tristeza tomou de conta da minha vida. Eu sozinho. E aquela voz mansa, meiga, suave. Nunca ouvi uma voz igual a dele. Nunca ouvi. Glória a Deus. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu ia para a igreja romana, mas só para ficar lá fora e ficar mandando. Com os amigos, com os meninos, era muito menino. Aquela voz me disse assim: sai daqui, porque aqui não é o teu lugar.
tristeza, ela foi convertida em alegria. Irmãos, eu fiquei assim, meu Deus, que voz é essa? Uma voz tão suave, uma voz tão meiga, mas ao mesmo tempo recheada com poder e autoridade, que mudou. Eu não relutei não, eu só disse para o pessoal, eu estou indo embora. Aí as meninas da paz disseram, mas André, por que tu está indo embora agora? Ainda está cedo, são 16 horas. Não, eu nem expliquei para eles, porque também eu não estava entendendo que voz era aquela. Eu nunca tinha ouvido aquela voz maravilhosa, meiga, suave, mas também poderosa. Mudou completamente, irmão. A tristeza saiu, a alegria veio, eu vim embora para casa. Ainda era solteiro, não tinha conhecido a Jesulene. E vai fazer o mês que vem 26 anos. Nunca deixei Jesus, nunca deixei. E continuo ouvindo a voz dele. Ele fala que no mesmo ouvido, em 97, quando ele falou, é neste ouvido aqui que ele continua falando. Eu contei um testemunho ontem lá na festa no Parque Alvorada 2. Tá, o diácono Edivane Paragominas, ele era o pregador oficial, e o pastor me deu uma oportunidade. Eu contei esse testemunho para ele. E ele disse: pastor, eu gostei de você, porque você ouve a voz de Deus, está do mesmo jeito que eu, porque eu ouvi também a voz de Deus. Aí casou tudo. Então, queridos, é essa comunhão que nós temos que ter com Ele. Foi Ele que nos comprou, Ele que nos salvou. Satanás não tem mais força, não pode ter mais força na nossa vida, não. Não podemos pensar em regressar, em voltar de onde nós fomos tirados, não. Nós temos que ir agora para cima. Nós temos que crescer, desenvolver, fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Deus vai nos honrar aqui na face da terra. Deus, Ele vai nos levantar para uma grande obra, e nós vamos ser usados na mão de Deus para fazer a obra dele, seja aonde Ele mandar a gente ir. Manda a gente ir. Não tem esse negócio de, eu estou fraco, falando de tal hora. Não existe isso, não. É por isso que eu gosto de dar o meu testemunho. Dificilmente você me vê faltando nos cultos. Não é porque eu sou pastor, não. Porque você pode pensar assim, mas é porque eu tenho pastor. Não, pergunta para Jesulene. Antes de nós ingressarmos na obra, pergunta para ela se você tem dúvida disso. Dificilmente nós perdíamos um culto. Por quê? Porque nós somos chamados, irmão. Nós temos compromisso com aquele que nos chamou. Nós somos diferenciados. Ele nos chamou para uma grande obra. Eu abandonei meu emprego de concursado para servir a Ele. Eu digo, Deus, eu tenho coragem de fazer isso. Eu não tinha coragem. Se fosse o homem que tivesse me convencido, se fosse a denominação, a Assembleia de Deus, ou qualquer um que tivesse me chamado, eu não tinha coragem. Mas como foi o Senhor, eu ouvi a tua voz, eu tenho coragem de abrir mão para fazer a tua obra. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. E chegou dezembro do ano de 2012. Eu disse, Jalene, eu vou abandonar o emprego para fazer a obra de Deus. Então nós temos que fazer as boas obras. Não é para ser salvo, é pelo contrário. É porque nós fomos salvos. Glória a Deus. Nós não fazemos as boas obras para ser salvos. É porque nós já fomos salvos. Eu quero orar por você. Se levante. Glória a Deus. Eu quero orar por você aqui. Quero orar. Vem para cá. Vem todo mundo para cá. Eita, Espírito Santo. Espera milagres. O poder do seu nome. Eu estou ensinando vocês a terem comunhão com Deus também. Porque eu quero que vocês ouçam a voz dele. O José me contou um testemunho para mim. Ele disse, pastor, de madrugada,
De madrugada o Espírito Santo me disse: vigiai e orai. O Espírito Santo falou com ele. E eu estou orando é para que o Espírito Santo fale com qualquer um de vocês. Qualquer um de nós, irmãos. Qualquer um de nós. Basta nós colocarmos na brecha. Basta nós colocarmos na brecha diante dele e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. E ele vai falar conosco. Ele vai falar contigo. Ele vai falar comigo. Basta você desenvolver a tua comunhão, ele vai falar contigo. Não precisa você estar pedindo oração, não, irmão. Largue isso, pare com isso, irmão. Você não me vê fazendo isso. Pergunte para Jesulene onde nós fomos, onde nós já vamos. Nós vamos um monte de lugar, irmão, aqui dentro de Imperatriz, fora de Imperatriz. Aleluia. Mas você nunca vai me ver pedindo oração. Oh, irmão. Ore por mim aí. E é porque eu conheço muita gente que é usada. Aleluia. Não é falso profeta, não. E falsa profetisa, não. Eu conheço pessoas que são usados na revelação, na profecia e na visão, no dom de visão. Mas eu não chego para nenhum deles. Bota tua mão aqui, ora aqui para ver se o que Deus tem na minha vida. Não, irmão. Eu mesmo desenvolvi a minha comunhão com Ele. A minha comunhão com Ele. E você tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Jesus não mudou, irmão. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas pensam que Deus só falou no passado. Deus não fala hoje com uma pessoa. Aí é que você está enganado. Fala sim, porque eu ouço a voz dele. Eu fui pregar em Parauapebas. Passei uma semana em Parauapebas. A Janaína não foi. Eu fui só. Tem uns parentes nossos lá, da parte da minha avó. E eu, antes de dormir, eu fiz essa oração. Querido Espírito Santo, eu ia pregar na noite que vem, na próxima noite. Eu disse: querido Espírito Santo, eu quero que o Senhor me desperte 2 da manhã. Aleluia. 2 da manhã. Irmão, quando deu 2 da manhã, aquela voz meiga, do mesmo jeito que eu tinha ouvido no ano de 97. Aí me chamou, foi pelo nome. Meu irmão, quando ele disse assim: André. Irmão, eu dei um pulo da cama que eu estava e o sono desapareceu. Aí eu disse assim: eis-me aqui, Espírito Santo. Aleluia. Eu não fiquei em dúvida igual Samuel, porque Samuel não conhecia Deus. Eu já conhecia e tinha conhecimento mesmo profundo. Eu falei: eis-me aqui, Espírito Santo. Aí eu fui orar. À noite no culto, aí você precisava ver o que Deus fez lá à noite. O pessoal ficaram tudo atônito pela grandeza do nome dele, foi glorificado. Então, queridos, eu e você, nós vamos estar na retaguarda com Jesus para julgar o mundo, diz a Bíblia. Aleluia. Não para ser julgado, mas é para julgar o mundo. As pessoas que não quiseram ouvir o Evangelho, elas vão olhar para nós e vão dizer assim: nós lá atrás de Jesus e eles na frente de Jesus para ser julgado. Aí eles vão lembrar: rapaz, tantas vezes que o André pregou para mim e eu não quis entregar a vida para Jesus. Quantas vezes a Evani falou de Cristo e eu não quis nada com ele. Pois ele está atrás de Jesus e eu estou na frente esperando a minha hora para receber a sentença de condenação. Então que eu e você, nós sejamos instrumentos na mão de Deus. Ele vai nos habilitar, irmãos. Cada um aqui é usado numa determinada área. Cada um aqui é um instrumento na mão de Deus. Cada um aqui é um instrumento na mão de Deus. Eu quero que você levante sua mão nesta noite. Levante sua mão. Levante a sua mão comigo. Levante sua mão. Não faça a obra de Deus em pecado, irmão. Não faça isso. Não cometa esse erro. Não faça na iniquidade, na injustiça, na mentira. Não. Não faça isso.
Você tem que estar aliado com Deus. Você tem que estar no prumo de Deus. Aí Deus vai te usar. Deus vai te usar. Porque Deus não usa vaso sujo. Deus não usa vaso em pecado. O vaso em pecado, ele vai ser desmascarado. Ele vai ser revelado. Ele vai ser manifestado. Agora nós que somos instrumento de Deus, nós vamos ser. Nós vamos levar o Senhor para o nome dele ser glorificado. Levante sua mão, Pai querido. Esta noite eu estou diante do teu exército aqui na terra. Pai, foi mentira do inimigo aonde disse que a tua filha e o teu filho é caso perdido, é inútil na tua obra. Não, as palavras dele vão cair por terra. Não vai ter sucesso, não vai prosperar a palavra que foi enviada. Pelo contrário, tu és um instrumento na mão de Deus. Tu és uma bênção na mão de Deus. Deus, ele quer te usar. Se tu se colocares na brecha igual Moisés entrou na brecha e viu as costas de Deus, e Deus usou Moisés como legislador, como um profeta que falava face a face com Deus. A nuvem descia na tenda de Moisés e somente Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Deus não falava com Arão, Deus não falava com Miriam, Deus não falava com os demais. A tenda de Moisés era visitada todos os dias pela nuvem da glória de Deus, e Deus falava com ele face a face. Pai querido, estão os teus filhos aqui. Eu não tenho sombra de dúvida ao qual tu queres usar cada um deles aqui. Tem instrumento aqui, meu Deus, que é usado na área da libertação. O Senhor tem dado percepção espiritual para entender, para sentir o mundo espiritual aonde essa pessoa vai visitar. Tem pessoas aqui, Senhor, que são usadas no dom da profecia. Tem outras aqui que são usadas para marchar. Quando elas marcham, covas são fechadas, trabalhos serão desfeitos pelo poder e autoridade do nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que são usadas no louvor aqui, Senhor, na adoração, no cântico aqui, meu Deus, mas são instrumentos ao qual o Senhor vai usar a boca dos teus filhos, e quando eles estiverem cantando, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar de uma forma especial. Tem pessoas aqui, Senhor, que serão usadas para abençoar a sua família. Através do testemunho dela, as pessoas vão se converter, meu Deus. As pessoas vão se converter. Tem pessoas aqui que são usadas no dom de cura. São pessoas aqui que são usadas para expulsar os demônios, para, Senhor, realizar sinais, maravilhas e prodígios. O Senhor vai usar. O Senhor vai usar poderosamente. Você é um instrumento na mão de Deus. Você é um instrumento na mão de Deus. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Quantas pessoas não te dão nada? Ah, não importa, porque Deus vai te usar. Foi Ele que te chamou. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Porque tem vaso aqui esta noite. Deus, Ele não vai usar somente o pastor. Deus, Ele não vai usar somente a mulher do pastor. Deus, Ele vai usar outros vasos aqui para fazer a obra de Deus. São mulheres que vão marchar. Marchar dentro da tua casa. Marchar na casa dos teus familiares, na casa daqueles aonde tu vais realizar a obra de Deus. Você vai ser convidada
Você vai ser convidado para fazer um culto dentro da casa da pessoa que vai te convidar. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Se você levar a sério aquilo que está sendo dito esta noite, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai começar a te incomodar pela madrugada para você buscar a face dele. Ele vai te despertar no horário certo que você marcar para falar com ele. Ele vai falar contigo. Dentro da paciência. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estão os teus filhos aqui, tuas filhas. Meu Deus, ministra as experiências no mundo espiritual, no campo espiritual, para eles. Cada um deles que estão aqui, Pai. Lança por terra toda palavra de maldição, toda palavra, Senhor, de engano, toda palavra de mentira que foi pronunciada sobre as vidas aqui esta noite. Quantas palavras malditas os teus filhos ouviram? Quantas palavras de maldição, quantas palavras de desprezo, quantas palavras de jogar para baixo a autoestima. Mas o Senhor lança por terra. O Senhor lança por terra. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. A despeito de todas as palavras malditas. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 54, 17. Nenhuma palavra que foi pronunciada vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Para a glória de Deus. O Senhor está abatendo esta noite. Esta noite. Não temas, porque o Senhor é contigo. Eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te habilito na destra da minha justiça. Palavras de maldição, palavras negativas são lançadas por terra aqui esta noite. Pessoas que não querem ver o sucesso, você trabalhando na obra, porque tem inveja, Deus está lançando por terra aqui esta noite. Deus está lançando por terra. Alabaia chore calamanto de falas. Te queima raia sobre. Pessoas que querem impedir de tu trabalhares para o reino. Para o reino. Elas nem querem trabalhar e elas querem te impedir para que tu trabalhes no reino. Não vai conseguir, porque o Senhor está mostrando aqui. Não vai prevalecer, irmão. Essa inveja, esse desejo de insucesso para manifestar sobre a tua vida, não vai prevalecer. Para a glória de Deus. O que vai prevalecer é a última palavra, e é a palavra que Deus vai ordenar esta noite. Ele vai usar você como uma flecha na mão do arqueiro, na mão daquele que tem habilidade para atingir o alvo, para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Ele vai te usar como uma flecha aguda, ele vai te usar como uma potência na mão dele, ainda esta noite, a partir desta noite, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Tem pessoas aqui que dentro da família estão querendo ofuscar o ministério dela. Estão querendo achar um meio igual tentaram achar com Daniel. Um pezinho para jogar na cara e dizer: cadê o teu Deus? Tu não és crente de verdade. Mas não vai prevalecer essa ação do inimigo. O inimigo está sendo lançado por terra aqui no nome de Jesus.
nós. Deus vai nos usar de uma forma especial, poderosa, seja onde for. Ele vai nos levar no lugar onde tem a necessidade. Ele vai operar sinais, maravilhas e prodígio. Ele vai revelar o profundo, o oculto e o escondido. Ele vai nos usar com os dons espirituais. Nós seremos flecha na mão dele. Nós seremos uma bênção na mão dele. Nós seremos vasos de honra na mão dele. Nós seremos instrumentos na mão dele. E o Espírito Santo vai nos usar de uma forma especial. Quantas pessoas estão olhando para ti e não estão dando nada por você? Mas não leve isso a sério. Quantas pessoas aqui ficaram de escanteio? Escanteio porque foram rejeitadas pelos homens e pelas mulheres. Mas não leve isso a sério, porque quem te chamou foi Deus. E se Ele te chamou, Ele se responsabiliza pela tua vida. Não caia no conto dos seres humanos. Fique na presença de Deus, porque é Ele que vai te usar.